Olá, bem-vindo a mais um podcast Nós e Vós. E hoje você vai conhecer uma história que, sem dúvida, vai inspirar muito sua vida, não é mesmo, Gabi? É isso aí. E nós vos apresentamos hoje a Ana Beatriz Felici. Ela é engenheira civil de sucesso na área de infraestrutura e pavimentação asfáltica. Até fiz uma colinha para ler porque é importante. A mulher é poderosa, gente. Bem-vinda, Bia. Bem-vinda. Oi, meninas. Tudo bem? Obrigada pelo convite desde já, pela oportunidade. Para nós é um presente ter você aqui. Ô, Bia, hoje nós pensamos em te convidamos que você atua hoje numa área que é bastante masculina, sim, né? Predominante, sim. Porque você trabalha... Gente, ela trabalha com asfalto, faz ponte, rodovia, estrada. Mulher é poderosíssima, né? Uma referência hoje no país em obras públicas. Mas a gente queria conhecer um pouco, Bia, da sua história, né? Sim. Acho que começando ali da infância, né? Por que você escolheu engenharia? Ou que momento que você escolheu engenharia e por que engenharia? Sim. Na verdade, foi algo que fui sentindo. Eu via, às vezes, casas, eu via obras, eu ficava já impressionada desde criança, né? E aí, quando foi chegando perto do momento de ter que escolher a profissão para fazer faculdade, eu fiz uma seleção lá. Nada a ver, inclusive. Agora fiquei uma curiosa. Com a outra. Acho que na época O que tinha nessa seleção sua? Tinha engenharia civil, veterinária, a pessoa que morre de medo de tirar sangue, mas tudo bem. Vai que, né? E eu não lembro qual que era a outra. Acho que odonto. Sim, foi odonto. Nada a ver com coisa nenhuma. Nada a ver uma com a outra. E fiquei, lógico, pela engenharia, porque era uma coisa que... E nem chegou a tentar as outras? Nem cheguei a tentar. É uma coisa que eu já sabia que não ia envolver nada de humanas, né? Que era a minha intenção também. E aí deu certo, deu tudo certo. Não, e foi muito legal que eu conhecendo sua mãe um pouco, né? Vindo no carro, a mãe Gabi contou que quando criança, ela falava que ela ia ser engenheira civil, que ela ia dar uma casa pra mãe. Fazer uma casa pra mãe, né? E ela tá finalizando a casa pra mãe. Com a engenharia civil, né? Então isso é muito legal. Sim. Você não foi pra essa área de construção civil, né? Não me identifiquei. Apesar de eu ter... da área ter me dado mais oportunidade de fazer a casa, né? Em agosto faz 4 anos que estou construindo, faz um tempo bom, porque é difícil, é complicado, né? E principalmente financeiramente falando, né? Então, eu até gosto, aprendi algumas coisas também na parte de residências, né? Mas não me identifiquei tanto quanto a rodovia. Que legal. Eu gosto muito do que eu faço. O que te chamou a atenção na rodovia? Qual foi o diferencial? Porque, assim, falando... Eu que não sou da área, que não entendo nada, pra mim, não... É tudo difícil. Tanto fazer casa, quanto fazer rodovia. Sim. É tudo complexo. Pra mim, é tudo complexo, né? Então, sim. O que é a diferença, assim, entre, por exemplo, a construção civil que você citou, que não era muito a sua área, e a parte da rodovia? É que eu acho que a infraestrutura, no caso, né, falando especificamente da rodovia, ela é mais complexa, ela é maior, né? Ela é mais difícil que a casa. Então, acho que é por isso que... São obras milionárias, né? Sim, são obras milionárias, exatamente. Então, acho que por ser mais difícil que me cativou. Então, a gente tem um perfil dela. Isso é impossível, isso é difícil. É isso que eu quero, então. Vamos sofrer. Que legal. Basicamente isso. Mas a hora da vitória lá, de a recompensa de ver e olhar e... Sim, é gratificante bastante. Bastante. Depois que você vê o resultado pronto, acho de qualquer área, né? Independente da área, é gratificante. Sim, sem dúvida. Quais foram os desafios que você enfrentou, Bia, quando você foi estudar? Porque você é de uma cidade pequena. Sim. Né? Esse foi o primeiro desafio. Você é de qual cidade? De Uchoa. De Uchoa. Tem 10 mil habitantes? Aproximadamente. Isso. Então você teve que... E aí Uchoa não tinha faculdade, né? Então a região metropolitana ali, que é a cidade maior, é São José do Rio Preto. Então todo mundo refugiando a Rio Preto. 30 km, mais ou menos, aproximadamente. E aí eu ia cedo pro trabalho, que eu também trabalhava lá, né? Eu não tinha muitas oportunidades na cidade, por ser pequena. E aí trabalhava o dia todo e depois à noite ia pra faculdade. Você precisava trabalhar para pagar a sua faculdade? Sim, até quando eu, no caso, terminei o ensino médio, todos os meus amigos foram pra faculdade, 17 anos, todo mundo entrando. Eu tive que esperar, porque meus pais não tinham condição de pagar, então eu fiquei esperando. Eu queria uma faculdade que na época era muito concorrida em Rio Preto, que é a Dom Pedro, né? Hoje ela, infelizmente, fechou. Mas ela era muito concorrida mesmo sendo particular. Então, tinha a lista de espera, tinha a lista de aprovados, né? E aí eu fui prestar nos 17 anos que todos os amigos foram, mas era pra prestar, pra
para conhecer, para ter uma noção, né? Aí eu tive que aguardar, consegui um trabalho que tinha como pagar a faculdade, e no ano seguinte, com 18, que eu entrei na faculdade. Então eu entrei um ano atrasada. Quanto você ganhava no seu trabalho? Eu ganhava R$1.200 aproximadamente, pagava 900 de faculdade. E hoje você subiu em torno de quantos por cento, assim, na sua vida, de salário? Não precisa falar valor. Mas pra quem se inspirar em você... Umas 10 vezes mais hoje. Legal, né? Legal, muito legal. A recompensa vem, mas não tem nada fácil, né, Bia? Não adianta achar que vai cair do céu, que não vai. Você se torna inspiração, né? Pra garotada que tá vindo aí, que tá buscando uma área. Na verdade, eu vejo pouco isso no pessoal mais adolescente aí. Pouca determinação, eu acho. É difícil, não deu certo. Mas, gente, tem que tentar. Sim. Tem que tentar. Porque é isso que eu entendi desde cedo. Eu sabia que era difícil e que só dependia de mim. Eu não tinha ninguém pra ajudar. Real. Às vezes você tem um tio, um amigo que é da área e te ajuda, né? Te dá um... Sim. Né? Claro que eu encontrei pessoas muito boas no caminho. Na sua família não tinha, nem profissional na minha família formado. não tem ninguém da parte de engenharia. Nem da área Na verdade, na minha família não tinha ninguém formado, né? Feito um ensino Caraca, superior. Mesmo, foi a primeira, que bacana. Sim, foi a primeira. Que eu me lembro, não tinha, assim... tem alguns primos da mesma faixa etária de idade, mas Sim. Só. E é isso. E não rola piadinha interna entre os primos e você? Não, até que não. Não, até que não. Ô, Bia, a sua área de atuação é muito legal, né? Sim. Porque eu acho que é uma inspiração fazer essa área de infraestrutura de pavimentação asfáltica, né? E etc. Eu queria que você contasse um pouquinho como que é a sua rotina de trabalho, porque você está mais ligada ao planejamento, à área de precificação, custos, né? Sim. Conta um pouquinho como que é o seu trabalho hoje, para quem você trabalha, né? Que você faz obras... particulares. E públicas também, né? Públicas, grandes obras também. Isso. Fala um pouquinho como que é a sua rotina de trabalho, para que as pessoas possam se inspirar como área de atuação, porque a área de engenharia... É mais conhecida como vou construir imóveis, né? E não, existe uma amplitude muito maior e uma das amplificações é a área de pavimentação, né? Que você atua. Sim, Conta um pouquinho da sua rotina. A pavimentação, no caso da rodovia, ela é uma obra que dá acessibilidade a todo mundo, né? É o meio de transporte mais utilizado, inclusive, do nosso país aí, né? Sim. Então, assim, é um método de desenvolvimento total, que leva as pessoas de uma ponta a outra, né? De uma maneira mais segura, que esse é o intuito sempre da rodovia, segurança ao usuário, né? E a minha área específica é a área é a parte técnica, né? Sala técnica, seção técnica, o pessoal costuma nomear, né? E, assim, planejamento, cronograma, acompanhamento disso, de medições, assim, o que seria uma medição? Tudo que você executou naquele mês, você coloca num papel e manda para o seu contratante para você poder receber. Né? Isso também para um subempreiteiro, se você tiver também alguém que presta serviço para você, né? Então juntar aquele quantitativo mensal de determinado serviço e planilhar, colocar preço e fazer o pagamento. Então, né? você tem acesso, trabalha com toda composição. Isso, além de parte... De serviço... Isso, além de parte de planejamento, material. De controle e a parte de projeto, né? Muito vinculado a projeto, porque também não são interligados, né? Você não consegue trabalhar só com a planilha sem o projeto. Então, é uma interligação. Projeto, planilha e o campo, né? E grosso modo, que a gente chama o trecho. O trecho. Você vai pro trecho também? Vou. Já fui mais. Hoje eu tô um pouco mais escritório, porque demanda é muito grande. E se você sai do escritório, você acumula um pouco de trabalho, né? Sim. Mas é muito legal você vincular o escritório com... Pelo que eu entendi, você é aquela que dá a direção para a obra, né? Isso. A direção do que precisa ser feito dentro de um planejamento, isso, né? Correto. Dentro de um cronograma, vamos dizer assim. Depois mede isso pro recebimento e etc. Isso, É isso. Então, assim, vai iniciar uma obra, o primeiro passo é pegar o projeto, pegar a planilha e comparar os dois. E ver se existe uma compatibilização entre planilha e projeto, entre preço e projeto. Não existe, já tem que ser identificado esse erro no início, que aí você já vai verificar o que vai ter que ser feito, né? E com antecedência, né? Esperar... Você falou que na rotina, hoje você não vai mais tanto no trecho, né? E aí você tem uma outra pessoa que vai e faz essa parte de fiscalização em campo? Sim. Essa parte é uma das dificuldades que a gente tem, que é a conexão, eu costumo dizer, do campo, né, do trecho com o escritório. Porque o escritório ele é alimentado pelo trecho.
Então, você tem que ter Verdade. pessoas ou a tecnologia, se for o caso. Existem alguns programas hoje em dia que o pessoal operacional, no caso, utiliza tablets, celulares, né? E faz alguns registros através de aplicativos, de programas que alimenta o escritório. Mas isso já é uma parte mais tecnológica, né? Uma parte mais manual, que ainda acontece muito, é bem mais predominante, escrever num papel, tirar foto, enviar. O WhatsApp tem ajudado muito também com grupos, né? De fotos, de registro, porque hoje tudo é foto. Tudo é foto. Com coordenadas, com datas, bem comprobatórias mesmo para não ter Então, vocês conseguiram utilizar a tecnologia Sim. a favor do seu serviço. Sim, para facilitar o nosso serviço. Você está há quanto tempo nessa área já? Essa parte de rodovias, de infraestrutura, 12 anos. 12. Uau. 12 anos. Nesses 12 anos, eu quero saber, tô curiosa, como que foi a evolução tecnológica? Como que era lá 12 anos atrás? Sim. verdade. Na verdade, essa transformação já vem desde a faculdade, porque nós somos, acho que, eu falo assim, a minha idade mais ou menos, né? Já a última geração antes da tecnologia, Você tem quantos anos? Fala, não dá nada. Pergunta indiscreta isso aí, né? 32, eu tenho 32. É verdade. E assim, na faculdade eu já vi essa mudança, porque nós tivemos aula, por exemplo, tinha geometria analítica, né, que era uma matéria de desenho em prancha mesmo, né, você ter Na mão. Você ter uma prancha gigante, o tamanho de uma folha, que a gente fala, né, A1, né, e desenhar mesmo com escalímetro, com régua, com compasso. Jesus. Então, a gente fazia isso também para aprender. Você tem que aprender a parte bem técnica mesmo, né? E hoje, acho que o pessoal deve fazer isso na matéria, mas na prática, a hora que você vai desenvolver um projeto, não tem nada disso, né? É tudo software, por exemplo, o AutoCAD, que reina, né, na área. Isso na parte de projeto, né? E a parte de projeto. Na parte de execução? Tem alguma tecnologia, assim, que foi implementada? Na parte de execução, eu acho que máquinas, né? Máquinas vêm dominando muito os trabalhos, né? Vem tirando um pouco da oportunidade manual. Tem serviço que é só manual, não tem como. A máquina não vai substituir, mas as máquinas vêm substituindo bastante. Vou dar um exemplo que são os pedágios, pelo menos da minha região, que tem as praças de pedágio onde tem uma pessoa, né, operando, né, fazendo o recebimento, né, e hoje o pessoal está trocando por um que chama Free Flow, que é só um pórtico com câmeras que captura a imagem faz a captura da placa do carro, do veículo, né, depois você entra no site, ou você tem Sem Parar, você faz o pagamento, então essas pessoas não estão mais lá. Sim. Né, então provavelmente já reduziu aí um pouco de emprego, né. Eu acho também que muito pelo desafio também de encontrar mão de obra, né, Bia? Isso é importante você destacar, tem sido um desafio na parte de engenharia civil, principalmente depois da pandemia. Sim. Tá muito complicado a parte de mão de obra específica. É difícil especializada, né? Isso. É difícil achar bastante funções, tipo pedreiro, tá sendo difícil, operador tá sendo difícil. Cada vez mais até difícil essas operações. Sim, até mesmo pessoal de escritório. Eu já procurei algumas vezes pessoal fazendo engenharia civil para fazer estágio, não acho. Não sei. Tem um monte de gente procurando trabalho, mas a gente não encontra. Então, eu tava até vendo essa semana essa questão mesmo de muitas vagas em aberto, as pessoas não estão ficando, né, por tempo permanente. Elas, às vezes, transitam entre um emprego e outro e não vai criando as raízes, conexões, né? Sim. Diferente do, por exemplo, do tempo em que você estava na faculdade, estava ali criando seus vínculos, né? Sim, sim. Talvez a diferença ali, dessa diferença de convívio, os tempos estão mudando, né? Sim, então eu a gente acho não que consegue nem julgar muito, assim. Não, os tempos estão... Hoje em dia é tudo muito... Que nem você comentou, Gabi, da tecnologia, né? Hoje muita gente trabalha home office, trabalha com desenvolvimento de software, com internet, com vendas. E acho que isso potencializou depois da pandemia. A gente vê esses números nos jornais, por exemplo, né? Aumento de microempreendedor. Verdade. Pessoal, muita gente empreendendo e tendo o seu próprio negócio, então acaba faltando um pouco da mão de obra. A gente não pode ficar amarrado e eu acho que é meio que um vício da maioria das pessoas que conheceram uma forma mais manual e mais tradicional de vir com um vício e de falar, olha, no meu tempo era melhor assim, a gente... Pode até ser que naquele tempo era diferente, mas todo tempo tem seu valor, né? Então a gente pega o que tem de bom hoje
e vamos utilizar a nosso favor. Se é tecnologia, então utiliza essa tecnologia a favor e seja em qualquer área. Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão, né? Sim. A sociedade muda e a gente também tem que evoluir junto com ela. Exatamente. Nós comentamos aí no início essa dificuldade por ser uma área, vamos falar assim, exótica, né? Para mulheres, né? Não é uma profissão muito... tão comum, né? Acho que talvez hoje seja um pouco mais do que da minha época, né? Enfim. Mas eu acho que a dificuldade está para todo mundo. A dificuldade é mercado de trabalho. Sim, de uma maneira geral. Tanto para mulher quanto para homem. Para você se enquadrar, se encaixar, conseguir seu espaço... É luta. Legal, determinação. Gente, acho que é legal falar sobre isso, né? Você, mulher, num ambiente que tem muitos homens, enfrentou preconceito, desafio? Eu acho que preconceito sempre tem, né? Sim. Independente de... que nem eu acabei de comentar. Acho que não só pra mulher. Existe preconceito também com os homens, né? Sim. Talvez subestimar alguma coisa, né? Verdade. Alguma qualidade de qualquer pessoa. Isso todo mundo tá sujeito, né? Não só a mulher específica, né? Mas o que eu falo é que a gente tem que também não destacar isso. Muito pelo contrário. Você tem que não destacar para você se igualar. Pra você conseguir Pra você conseguir... Você não quer seu espaço? Então não fica também, né? Se vitimizando. Porque eu sou mulher, não sei o que. Não. Você tem que se tratar igual. Você quer ser tratado igual, você tem que se tratar igual. Olha, gente, que chave espetacular essa. Porque muitas vezes, eu falo nós, na condição de mulher, a gente se vitimiza. Mas eu concordo com a Bia, não é só mulheres que passam essas dificuldades, os homens também passam. Sim. Só que você pode decidir ter uma vida mediana ou você ter uma vida extraordinária. E é você superar isso e não focar nisso, porque isso vai ter em todo lugar, muitas vezes até das próprias mulheres com as mulheres, né? Sim, né, Gabi, Bia? A gente precisa focar no nosso objetivo. O seu objetivo era ter uma carreira de sucesso e hoje você é referência no país na área de planejamento, é uma inspiração para nós, mas sim porque você olhou para isso aconteceu com você, mas só era mais um obstáculo para você vencer. Como foi ter que estudar em uma outra cidade, né? Ter que levar marmitão no ônibus para poder comer, né? Trabalhar para poder estudar, né? Aconteceu também de levar um lanchinho aí para janta, que é o intervalo entre o trabalho e a faculdade, e colocar numa geladeira compartilhada e o pessoal pegar. Quem nunca, né? Quem nunca? Tinha umas bisnaguinhas bonitinhas lá com requeijão, com tudo, e aí eu fiquei sem janta. Eu sou dessa época também, Gabi. Eu também era numa cidade pequena, né? E eu levava marmita no ônibus, né? Quando abria a marmita, sabe, cheiro de marmita, né? Aquilo invadia o busão, assim. Só que depois o pessoal começou a sentir a fome, Gabriela. Eu começava a passar minha marmita pra trás, chegava no final, já não tinha mais comida, já, né? Você tem um bom coração, viu? De dividir sua marmita, porque... Não é qualquer pessoa que divide comida, não. Ou, não sei antes, né? Porque antes também não tinha tantos recursos financeiros. Meu lanchinho da faculdade era aqueles coxinha de frango chips. 50 centavos na época, Gabi, e um cafezinho. Você tem a cara de ter nascido fitness desde criança. Nunca. Mas hoje... É a meta. Dividir marmita hoje não é algo tão fácil, E no preço que são as coisas também, não tem como dividir, não né? Porque a gente segue uma alimentação ali. Aí eu vou dividir e assim, opa, eu pesei isso aqui. Que a da Gabi é tudo pesadinho. A gente foi comer esses muito dias, controlado. E assim, ela pode pesar a carne moída, 200 gramas de carne moída, não sei quantas gramas de carboidrato, e ela é toda assim, fina. Mas controlada. Isso aí é na maioria dos dias, mas a gente tem que viver, né? Tem exceção pra tudo, sem tanta fissura, sem tanta loucura. Então, tudo a gente pode se permitir a depender das circunstâncias, né? Sim. E aí eu quero trazer pra você... De novo, eu quero entender mais uma situação sua. Você me disse que você trabalhava indo da sua faculdade para casa e você trabalhava no seu município, né? De origem. Isso. Não, na verdade eu morava em Uchoa e trabalhava em São José do Rio Preto. Você deu um spoiler para nós de umas profissões suas que você exerceu aí. Eu quero que você conte pro pessoal também. Interessante. Foi mais ou menos igual a seleção de profissões que eu ia exercer. Nada a ver. Bem, assim, diversificado. Eu já comecei a trabalhar com 15 anos, né, na cidade. Pequena a gente começa a trabalhar assim. Comecei a trabalhar com 15 anos, acho que eu ganhava R$300 por mês, na época. Mas era mais valorizado também, né? E aí trabalhei em loja de roupa, eu trabalhei em farmácia também. E acho que foi isso. Teve uma que você não contou ainda.
Era uma funerária que não era funerária? Não, era numa funerária, mas na verdade era no escritório da funerária, né? Mas era na funerária. Mas o pessoal confundia, chegava lá com o terno, me trazer, não, pelo amor de Deus, não é aqui. Era na sala ao lado, aí... Mas era parte administrativa, graças a Deus. Esse foi diferente. Esse foi diferente, foi um pouco de... A cidade pequena eu percebo que hoje ainda, né, começa a trabalhar muito mais cedo. Sim. Não sei se ainda hoje, que nem a gente comentou, os jovens estão tão determinados quanto antes, né? Talvez eles tenham ferramentas que a gente não teve, né? Que estão facilitando o desenvolvimento. Sem dúvida, sim. Né? E o acesso ao mercado que a gente não teve. Né? Hoje eu acho que é um grande desafio. Que na época, se você não conhecia atrás, você não achava, você não conseguia. Hoje, acho que cai um pouco no colo, né? Cai, assim, você não precisa buscar tanto. A gente tem referências, né? As referências de como foi o processo pra você. Então, quem já nasce vendo hoje, pra ele, o normal é hoje, né? Então, não tem essa referência anterior de dificuldade, de papel, de escrever, de fazer, né? Sim. E aí, eu quero voltar agora pra gente falar um pouquinho da sua saúde, da área da saúde também. Se a gente falou que você tinha uma alimentação não muito legal na época, você não tinha muitas condições, e hoje, como que você se cuida? Na época eu não tinha dinheiro, hoje é igual. Continua a mesma coisa. Tô brincando. Continuo comendo qualquer coisa. Naquela época a gente não tinha dinheiro, parece hoje. Não, eu assim, na verdade eu comia pouco porque eu não tinha dinheiro pra comer na rua todo dia, né? Então eu levava a marmita de casa e comia o que eu tinha em casa. E aí às vezes meu pai falava assim, então a minha, só retomando uma coisa, minha alimentação era mais balanceada, eu comia menos, né? Então eu tinha mais disposição, acho que também a gente sempre tem, quando mais novo, né? Conseguia fazer academia, apesar do trabalho e da faculdade, eu conseguia um tempinho pra fazer academia. Então, tinha uma alimentação melhor do que hoje. Hoje eu acabei focando muito em trabalho e às vezes deixando um pouquinho de lado a questão de cuidados que você sempre tem que ter. Tô tentando retomar isso. Promessa de 2025. Excelente. De que forma você tá fazendo essa retomada? Tentando ter mais tempo pra mim, tentando ter mais tempo pra atividade física, tentando ter mais tempo pra passeio, tentando ter mais tempo pra focar só meio que individualista, assim. Pensar, não, o que eu tenho que fazer pra mim? Sim. Eu acho que esse é um desafio, assim, para nós mulheres, né? Eu acho que tem um momento que a gente se dedica muito ao trabalho, incessantemente, para poder conquistar uma posição, não uma posição social ou financeira, mas uma posição de destaque mesmo. Sim. Exige muita dedicação e muitas vezes a gente acaba perdendo o foco do cuidar de nós, que esse equilíbrio, ele é muito importante, né, Bia? Sim. E você, eu percebo que é bastante workaholic, assim, você tá sempre trabalhando e fazendo reunião e trazendo informação, trazendo número. É uma área que exige muita concentração, muita análise, né? E eu imagino que seja um grande desafio para você perceber que você também precisa ter um tempo para você. Sim. Né? E quando eu tenho tempo, eu tô cansada, né? Então, você quer descansar, porque no outro dia você tem que ir de novo, você tem que tudo aquilo de novo, então você tem que também tentar regrar seu sono, que é uma ferramenta, né? Uma peça importante do dia a dia ali. Dormir bem, porque eu sou uma pessoa que se eu não dormir, não sou nada nem ninguém. Eu também. Preciso muito. E aí, assim, eu ouvi você falando, meta de 2025 é tentar cuidar, tentar isso. Então, você já iniciou a sua... Sim. Como? A semana passada eu fui pra Capitólio, por exemplo. Fui viajar. É lindo lá, né? Sim, é lindo. Sua prioridade é saudi mental esse ano. Sim, exato. Isso foi uma coisa que eu aprendi também. Que eu tava colocando... Você aprendeu como? Eu aprendi apanhando. Porque tava sempre ali colocando o trabalho na frente de tudo. Aí eu percebi que não, pera. A hora que eu vi que eu tava com um problema ali já de saúde mental, falei, pera, que tem alguma coisa errada. Como que isso se manifestou em você? Como você percebeu? Com reações, às vezes, de ansiedade, de cansaço excessivo, por exemplo. São ferramentas que acontecem, sintomas que acontecem bastante, né? E eu gosto muito de ler sobre gestão, sobre RH, sobre desenvolvimento humano, sabe? Autoconhecimento. Autoconhecimento e tratativa. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que mudar algumas peças, fazer algumas coisas melhores pra mim. E tenho feito isso. Que bom, tenho cuidado de mim, tenho sido prioridade. Perfeito.
Acho que é a nossa meta, né? De uma forma geral, a gente tem que ser assim. Nossa, que, na verdade, tem que ser meio egoísta assim. É, que nós né? mulheres, a gente quer ser perfeita, a gente quer ter o controle de tudo. E a gente não tem controle de tudo. Não tem. Eu acho que o ser humano, em geral, né? A gente quer controlar, quer ver. E aí, às vezes, as coisas acontecem... Você faz todo um planejamento e, de repente, uma vírgula muda todo o contexto. Aí você fica frustrada. Mas ainda voltando pra sua parte, que você conseguiu identificar essa questão sua desse desgaste. Chegou a ser diagnosticado por um profissional? Não. Foi tudo... Você que se identificou, eu que me identifiquei, que não tava legal. eu que fiz algumas leituras, que procurei... Eu procurei ajuda, mas procurei ajuda, assim, de leitura. Chegou a ter transtornos físicos mesmo, de não conseguir dormir mesmo? Não, o problema de não dormir eu nunca tive. Não? Não. Ai, que excelente. Mesmo com todos os... Não posso dizer o mesmo. Os perrengues eu nunca tive. Mas os sintomas foram de, que nem eu falei, de excesso de cansaço, sabe? Uhum. E eu sempre falo que o cansaço físico, você deita, dorme e no outro dia você tá zero. Mental, não. Mental, você demora um tempo para recuperar. Realmente. É um desgaste um pouco grande. E eu percebo você uma pessoa extremamente comprometida. Sim. Quando você tem um objetivo, você chega lá. E eu descobri que tem algo que te incomoda bastante. Alguém fala, Bia, isso aqui você não vai conseguir fazer. Quando alguém fala pra você que você não vai conseguir... Ferrou. Aí você faz. Aí essa pessoa tá ferrada. Vou ter que conseguir, vou ter que provar que eu consegui. É basicamente isso. Legal. É isso. De onde vem a sua inspiração, Bia, pra você ser a profissional que você é hoje, a pessoa que você é hoje? Como eu falei no início, eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito. Uhum. Mas é de mim. Eu sempre me cobrei muito. Eu já identifiquei de cedo que só dependia de mim. Então, se eu fosse pra frente, ia dar certo. E se eu não fosse, ia ser aquilo que sempre foi. E de mim. Personalidade. Tem algo muito interessante que eu observei em você. Você é uma pessoa extremamente servidora. Você está disposta sempre a ajudar muito as pessoas. E você, por mais que não seja uma pessoa da área de humanas, você tem um amplo nível de relacionamento. Você sabe tudo que está acontecendo. Sim. Isso eu achei muito legal em você. Você tem conexões com muitas pessoas. Sim, tenho. Como assim essa habilidade de mais exatas, mas não humanas, mas tão humanas? Confuso, né? Uhum. Não sei. É o jeito de ser. Eu sempre fui, assim, um pouco extrovertida e de fazer fácil amizade. Aí eu falo, as pessoas não acreditam, mas eu também tenho o lado tímida, sou tímida. E aí, eu não acredito, mas tudo bem. Eu sou também. Então, assim, eu chego num lugar, às vezes, que eu não conheço, com pessoas que eu não conheço, eu sou quieta. Às vezes eu sou mais extrovertida no lugar que eu tô à vontade. Eu já não sei se você pode se encaixar como timidez. Isso ou você tá fazendo uma leitura de cenário antes. Tá identificando ali os pontos pra se familiarizar. Mas, assim, é que como eu acho que a questão de conhecer muitas pessoas está envolvido também com o tempo que você já tem ali na área, naquele determinado trabalho, entendeu? Você vai conhecendo uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e eu acho que ser prestativo, ser hospitaleiro, ser gentil, tá escasso. É verdade. Antigamente tinha muito, então ninguém se destacava. Hoje não tem muitas pessoas, então quando a pessoa ela se destaca, porque tem pouco. Eu acho que está aí uma grande chave, né, Bia? Você fazer além daquilo que foi lhe pedido, né? Como você está numa área técnica, percebo assim com as nossas conversas que as suas entregas sempre são além daquilo que é necessário, né? Para levar mais informação, mais segurança para a tomada de decisão. E quando a gente faz além, é que vem o reconhecimento, né? Acima da média, né? Sim. Eu tenho isso como meta também, que acho que é o que ajuda a ter um sucesso no trabalho. Né? Quando eu sempre gosto de surpreender de uma maneira positiva. Então, se a pessoa me pede um projeto, eu sempre entrego 2. Não entrego 1. Ou 1,5. Não, eu entrego 2. E aí, se a pessoa não quiser, descarta. Outras formas de visão, né? Sim, tentar sempre superar a expectativa que o cliente, a pessoa colocou em você. Sim. Tá. Sempre. Só que aí, eu vou ser do contra agora. Que a gente tem que causar aqui. Conversando, assim, com alguns psicólogos, assim, ao longo desses últimos tempos, até por conta desses desgastes que a gente vem tendo, tem alguns que dizem, assim, que o ideal é você, pelo menos, você ser mais medíocre. Não um ponto de você não fazer o melhor para você, mas a gente começa a se exigir muito, sendo que pela sua personalidade, pelo seu jeito de ser, se você fizer o que lhe é proposto ou fizer um pouco mais, já vai estar acima
do que seria o ideal. E aí você talvez não vá ter tanto desgaste mental, tanto desgaste físico. Sim. Então, esse negócio da gente ser um super, sempre querer estar acima, talvez comece a ser um pouquinho tóxico para nós. Sim, concordo. Talvez a gente tenha que diminuir um pouquinho nessa área profissional, só um pouquinho. Sim. E aí você pode distribuir em outras áreas, como áreas pessoais, convívio familiares, porque, infelizmente, nós não somos supers, né? Sim. A gente não consegue dar conta de tudo. Sim, então, se a gente vai muita energia numa área, falta em outra. Sim, concordo. Eu cheguei nessa mesma conclusão que você, que nem eu falei que eu gosto muito de fazer as leituras sobre pessoas, né? Sobre comportamentos. E eu cheguei na mesma conclusão que você. Quando você quer dar muito de si, você fica desgastado. Você fica desgastado. E às vezes nem precisa tanto, né? Como a Gabi colocou pra você ser excepcional, né? Sim, mas aí eu cheguei numa conclusão assim, isso tá sendo uma coisa atualmente que a sociedade tá te impondo. Tem muita gente fazendo só o necessário. Então por que eu vou fazer só o necessário? Só que necessário não, né? Eu acho assim, ó, que você, pela sua forma de ser, você já se torna diferenciada. Você já não vai fazer só o necessário. Sim. Então, essa parte de relações pessoais e empatia, hoje é uma das partes que mais destaca um profissional. Então, se você consegue ter essa relação profissional, essa relação com outras pessoas, significa que você consegue se colocar no lugar do outro. Sim. E você se colocando no lugar do outro, acho que dificilmente você vai fazer pouco. Você sempre vai fazer, nem que seja a quantidade necessária, mas muito bem feito. Porque essa eu acho que é nosso mesmo, né? De querer fazer bem feito. E eu tenho muito isso de empatia. É o problema que a gente sofre, né? Se colocando no lugar do outro. Eu li uma frase hoje que eu acho que representa muito você, Bia. Se você vencer, quantas pessoas vencem com você? Eu vejo isso muito em você. Você é uma pessoa que não quer vencer sozinha. Sim. Você tá tudo bem dividir o seu conhecimento, ajudar a ensinar. Eu acho isso muito legal. Perfeito. Eu acho que esse é um grande segredo. Se você vencer, quantas pessoas que vencem com você? Eu acho que é uma grande força isso. Você servir, você realmente ajudar o outro, sabe? Eu acho que a questão de você não querer ajudar o outro, ou falando em profissão, E junto, assim, ó, essa palavrinha que ela falou, propósito. Sim. Qual que é o seu propósito? Ser melhor hoje do que eu fui ontem. Cada dia melhor. E nunca vou ser boa o suficiente. Como assim nunca vai ser boa o suficiente? Eu te conheci hoje, eu já acho você boa o suficiente. Eu acho que você não... uma sugestão falando em inspiração, em superação, a série do Ayrton Senna. Gostei muito da série do Ayrton Senna. Legal. Muito. E ele era exatamente isso. Ele era crítico com ele mesmo. Ele era uma pessoa que queria ser melhor a cada dia. E não estava bom. Não estava sanado. Uhum. É isso. É uma identificação que eu tenho com ele. Muito legal. Eu não sou uma pessoa competitiva com a vida. Até deveria ser. Sim. Que é legal você ser competitivo. Não sou, Gabi. Mas eu sou competitiva comigo, né? Eu tinha muito medo de nadar, Bia. Água. E eu comecei a fazer natação recentemente e eu tinha medo de colocar o rosto na água. Tem uma história onde a gente conversa sobre isso. E era assim, a minha busca não era me comparando aos outros alunos, era como foi o meu resultado ontem e como é o meu resultado hoje. Eu acho que eu tenho, não sei se isso é bom, se isso é ruim, eu consigo olhar pra mim. Eu não olho pro outro e falo, nossa, o outro tá indo melhor do que eu, isso é ruim. Eu olho pro meu resultado. Então, agora eu já tô na piscina, comecei na piscina de criança. Eu já tô na piscina de adulto. E os adultos nadam muito, porque já a galera que nada há anos, né? Sucesso, eu sempre pergunto pro professor, quanto foi meu tempo da última vez? Qual foi meu tempo agora? E eu percebo isso pra vida, assim. Sim. Eu nunca olho pro outro e quero ser melhor do que o outro, porque eu percebo que eu tenho, sei lá, habilidades que são diferentes das suas. Sim. Então, eu não quero ser melhor do que você, eu quero ser melhor que eu ontem. Eu acho que é importante essa consciência que a Gabi tá nos trazendo, da gente não ficar louco por conta disso, né? Mas você olhar pra você e ter orgulho. Eu falo que as pessoas que me conheceram, Bia, 15 anos atrás, Gabi, hoje teriam que me conhecer de novo, porque eu me tornei uma outra pessoa, né? E eu me considero uma pessoa melhor. Dentro dos meus princípios, dos meus valores, da minha essência de simplicidade, mas sim, me tornei uma pessoa melhor. Já diz o ditado, né? Você quer saber se você tá no caminho certo, você olha pra trás e vê se você tem orgulho ou se você sente uma deficiência de alguma coisa. Sim. Se você tem orgulho, quer dizer, tô no caminho certo. Você tem orgulho da sua trajetória? Bastante. Sim. Tem. E como tá sendo pra você estar na fase final de concluir a casa da sua mãe?
Qual que é o seu sentimento? Eu acho que é o maior desafio que eu tive. E eu tive bastante, mas eu acho que é o maior. Pela pressão emocional também. Pressão emocional demais. E tem a palavrinha chamada paciência, que você tem que ter. Você tem? Não. Ansiedade, não tenho que ter, tenho. Então é difícil, você tem que controlar bastante isso daí. E cada passo que você faz na casa, cada coisa nova que você executa, muda, cara. E vai te dando mais vontade ainda de acabar, de terminar, de concluir. Me explica assim, como assim você tá fazendo na casa da sua mãe? A gente já falou antes, né? Mas em que aspecto? Você tá colocando a mão na massa lá e fazendo? Você planejou? Você... É só pra eu entender melhor, a gente entender melhor aqui. Sim. Na verdade, no caso, eu fazer financeiramente, né? Aí eu contratei um arquiteto porque não sou tão caprichosa quanto um arquiteto. O civil é um pouco mais... Usar um termo bruto, né? Vou usar um termo bruto. O civil é mais bruto. Então, eu quis um arquiteto para dar uma criatividade melhor, né? Um charme. E aí, a questão de estar fazendo, além do financeiro, é o acompanhamento. Da obra. É escolher, é os detalhes, é as iniciativas que você tem que ter para fazer acontecer. O custo da obra. Fazer acontecer. O que você tem que fazer acontecer? Você tem que ir atrás de um pedreiro, você tem que colocar o pedreiro lá, você tem que... ele vai ter dúvida, ele vai te ligar. O que é pra fazer aqui? Você tem que saber o que ele tem que fazer. Ou você tem que ter alguém que saiba, né? Sim. Então, o fazer é isso. É o financeiro e a execução. E tá maravilhoso. Mas eu ficava me perguntando assim, será que ela tá indo lá de chapéuzinho, pegando o cimento, fazendo? Porque na minha cabeça, quando falou fazer... Dela, eu acho até que ela faria. Eu tentei fazer. Tinha um matinho nascendo lá na grana, na calçada, quando não tinha calçada ainda, e tava me incomodando. Aí, porque eu sou extremamente detalhista, né? Aí, eu passei lá e falei, eu vou dar um fim nesse mato. Aí, eu peguei uma enxada de um amigo emprestado e fui lá tentar carpir. Aí, virou uma bolha desse tamanho na mão. Não é pra qualquer um, não. Porque, amadora, né? Não sabia que tinha que usar luva. Fez bolha, mas arrancou o mato. Nesse momento, eu fui amadora. E conseguiu arrancar o mato? Consegui. Eu arranquei a pele do dedo e o mato. Mas deu certo. Pelo menos deu certo, né? Deu. E agora... Da casa tem... Fechamos eu quero te falar uma coisa. Você me falou uma frase aqui que eu achei muito interessante. Né? Eu quero que ela explique. Não. Fala assim, somando os esforços, o momento é 0. Não, isso é uma... O que significa isso? A gente tem essa matéria, né, na faculdade, que é de estruturas, que é cálculo de momento, né? E aí tem a força resultante, no caso, que tem que ser 0. Ou seja, você calculou um pórtico. Ele tem que... A soma tem que ser... Perdão? Um pórtico. Desculpa, deixa eu ver como que eu vou explicar aqui. Meu Deus. Por exemplo, semipórtico, no caso, é o que você vê nas ruas, por exemplo, tem um braço com uma placa aérea. Basicamente, isso é um semipórtico. Então, existe um cálculo para ele ficar ali, porque ele tem a força do vento, ele tem uma altura, né? Então, você tem que fazer os cálculos e aí, tipo, a força resultante ser 0. E foi o que eu falei para você, somando tem que dar 0, ou seja... Ou dá nada ou dá tudo, entendeu? Tem como a gente trazer essa frase de alguma forma pra nossa vida? É muita interpretação, né? Tem. Eu vou falar o jeito que eu interpretei, posso? Pode. Que quando eu faço uma força com você, ela precisa ser 0. Porque a gente une as nossas forças. Eu fiz essa reflexão enquanto ela estava falando essa frase. Sim, basicamente isso. Já que pode ser porque o 0 né? pode dar uma aparência de não dar certo, mas na verdade ele tá dando certo se ele for 0. Então, basicamente isso, né? É verdade. O 0 pode ser leve, né? Nada pesado. Exato. Então, juntas a gente fica leve. Isso. Gostei dessa vertente, legal, né? Gostei também. Então, acho que pode ser o significado, né? Tirando da engenharia. A soma se torna 0, mas o 0 é o estado estável. Só é concretizado, né? Muito bom. Acho que é isso. E aí, falando em frases, né? A Val te perguntou sobre uma frase que te cativava, né? E aí, ela falou de uma frase aqui, e eu vou deixar pra você falar qual frase foi a que te marcava. Que eu falei que eu escolhi agir. Na verdade, eu acho que a frase que eu escolhi é essa. Eu escolhi agir. Representa bem desde do início, né? Tudo que a gente falou, né? Mas acho que as frases clichês que existem hoje pode parecer tão idiota, né? Às vezes a pessoa tá assistindo e... você foi aí pra falar isso. Mas, tipo... frase, por exemplo, como não desista dos seus sonhos, não desista de tudo. São frases clichês que parecem bestas, mas elas são um resumo
no sentido que realmente tem que ser. É um resumo, é aquilo que tem que ser, é aquela frase mesmo. Eu acho que o que é interessante de conhecer as histórias que nós trazemos aqui no podcast, Bia, é justamente isso, mostrar que todos nós temos a nossa construção de história. E muitas vezes eu fico me perguntando, sabe, se Deus falasse pra mim, né, Val, olha, pra você chegar onde você está hoje, esse aqui vai ser o caminho, certamente a gente não queria passar por todos os desafios. Sim. Mas o fato é que todos nós passamos por desafios. Às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verdinha, mas não é. Nós estamos passando nesse momento, que todos nós passamos por momentos difíceis. Mas o não desistir, eu acredito, Bia, que está muito ligado ao nosso propósito, né? Sim. Você tinha um propósito maior, que percebendo, né, na fala, né, que era ser orgulho para sua família, porque o seu objetivo era fazer, né, a casa da sua mãe, né? Eu penso que quando a gente tem um objetivo, e esse objetivo é muito maior do que uma coisa material, eu digo que é ter um porquê. Por quem que você vai ser melhor hoje, né? Eu acho que isso traz muita força pra gente não desistir, porque a caminhada, ela é árdua, né? Sim, sim. E é como, usando o exemplo que você falou, né? Se você soubesse o caminho, se fosse te mostrado o caminho, se você soubesse que era difícil, mas fosse te falado que você ia conseguir, que você ia chegar lá, você ia fazer. Você ia fazer. E o caminho que você trilhou até aqui, a gente admira e parabeniza pela sua superação, né? Obrigada. E daqui em diante, qual que é seu plano? Uau, legal. Eu já me perguntei isso. Mas a resposta é: não sei pra onde eu vou, mas eu sei pra onde eu não vou. Ah, importante. Pra onde eu não quero ir, eu sei. Agora, pra onde eu quero ir, eu ainda tô em estudo. Sim. Acho que é um começo. Sim. Até você saber pra onde você não quer ir já é uma boa seletiva, né? Sim, com certeza. Até porque a área é bastante abrangente, né? Sim, bastante. Eu acho que você também tá muito consolidada na área de planejamento. Sim, sim, sim. E eu não me vejo, assim, também fazendo outra coisa que não seja isso. E eu acho que, também sendo uma frase clichê, fazer o que você gosta, você faz bem feito, é verdade, é pura realidade. Eu acredito muito. Se você fizer algo que você não gosta, vai fazer por obrigação e olha lá. E às vezes quando você chega numa loja de roupa, com uma atendente ou com uma vendedora, com, de repente, um restaurante, a pessoa meio que te atende meio... o que você quer? Né? Então, você vê que a pessoa não tá contente, ela tá ali porque ela precisa, não porque ela quer. Então, você acaba não fazendo bem feito, né? É isso. Muito bom. E eu fiquei mais curiosa ainda agora. O que você não quer? Não quero mudar de área, por exemplo. Quero continuar na engenharia. Isso é uma coisa que... E de infraestrutura, pavimentação. E infraestrutura e pavimentação. Você o que eu gosto. Tem alguma parte de infraestrutura que você ainda não mexeu e que você falaria assim, esse é meu sonho, eu gostaria de fazer um túnel que ligasse São Paulo a Maringá. No caso, o que... eu acho que é uma boa ideia. No caso, o que tá acontecendo em São Paulo, né? Que saiu o edital do túnel de Santos Guarujá. Esse seria uma meta, por exemplo. É uma coisa que eu não vi. Assim, apesar de eu estar há 12 anos e ter conseguido ter esse privilégio de ter acesso a vários tipos de obra, isso eu tive. Fala aí as obras que você já fez. Rodovia, que nem a gente falou, né? Ponte? Ponte sim, viaduto sim. Eu já vi que existia algum viaduto tipo de rodoviário, pontes, viaduto né? ferroviário. Aquela ponte que você tem pendurado com... Isso, tem. Qual ponte que você já fez? A que eu participei por pouco tempo foi uma ponte estaiada. Estaiada é aquela que é... que tem uns... como eu vou dizer? A parte que sustenta mais... É em cima ou embaixo? Em cima. Tem diferença, né? Em cima, sim. Em cima. Eu já tô profissional em ponte. Um vídeo. Ela falou que era surpresa, tudo pra ela, não sabia nada. Eu lembrei agora, tinha esquecido desse vídeo. Mas a gente chama de obra de arte especial, né? A abreviação é OAE, que é pontes e viadutos, né? E no caso, existe a diferença também. Eu participei recentemente de um viaduto ferroviário, que é uma passagem inferior de carro, existia uma linha de trem. Então, era uma passagem inferior de veículos, né? Então, foi feito o viaduto in loco, paralelo com o trilho, né? E aí, depois que ele estava consolidado, que ele tinha dado a cura do concreto, que tem o tempo, tem os dias, né? Aí começou a fazer a escavação por baixo. Então, isso é um viaduto ferroviário. É um viaduto que ficou pro trem passar.
Mas existe também os rodoviários, que aí a passagem não é inferior. A passagem é no viaduto. E aí fica por parte de baixo o ferrovia. Que legal, né? É muito interessante conhecer a profissão do outro, né? É verdade. E olha a oportunidade para você que é mulher e é uma área de atuação que exige busca, né? Existe uma busca por profissionais qualificados, né, dentro da área de engenharia, e é uma área hoje muito bem remunerada na área de engenharia também. Claro, você precisa se dedicar como toda área de atuação, mas é uma área bastante interessante aí para você se inspirar na trajetória da Ana Beatriz Felice. O Bia, pra gente... Eu quero fazer mais uma pergunta discreta. Falar. É que eu fico com umas curiosidades que pra mim é uma área muito diferente. Ela tá curiosa. Uma obra no Brasil que você fala, eu admiro esse ponto, eu admiro essa construção. Você tem uma? Que eu me lembro agora, existente, já não me lembro. Eu tô admirando bastante essa que tá em estudo, que tá no papel, que é o túnel Santos Guarujá, que eu acho que vai ser uma coisa bem exorbitante, bem grande. Vai encher os olhos das pessoas da área, e até mesmo as que não são da área, né? Então, acho que essa tá sendo uma que tô achando bem diferente. Mas existente, assim, não tô me lembrando no momento. Só futuro. Ah, mas futuro já é bem legal, né? Essa visão. Eu gosto. Então, Val, se deixar eu vou ficar fazendo um monte de perguntas pra ela aqui, porque eu sou bem curiosa em vários pontos. A gente tá indo pra reta final da nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse uma mensagem, sabe? Pra quem tá ouvindo a gente, assistindo a gente... uma mensagem que você considera ser um direcionamento, algo que representa você. Eu acho que é o que eu falei no meio do caminho, que pode parecer bobeira, mas é o resumo da ópera mesmo. Não desiste. Dificuldade todo mundo vai ter. Não fica criando você dificuldade. Porque eu não tenho condições disso, eu não tenho condições daquilo, porque eu não tenho uma pessoa que faz isso, uma pessoa que faz aquilo. Vai você e faz. Se você não tem uma pessoa que faz A, vai você fazer o B. Porque você sempre vai ter dificuldade. Todo mundo vai ter dificuldade. Aí se você ficar criando dificuldade, você não vai conseguir nada nunca. Você decide o que você quer. E aí eu percebo que a conclusão que eu cheguei, você só não dá jeito pra morte hoje em dia. Exato. Se você quiser, você dá jeito em tudo. Às vezes o medo paralisa, né? O medo de perder o que tem, o medo de não dar certo, o medo de... Mas no fundo, se a gente tá com a nossa vida... A gente consegue. Se for para recomeçar do zero, tá aí. Recomece. A gente tem que... Desde que serviu de lição, né? Para você começar diferente, não cometer de repente o mesmo erro, recomeça quantas vezes precisar. É verdade. É real. Temos a oportunidade de recomeçar todos os dias. Bia, você nos representa como mulher, está numa profissão muito interessante, né? Uma profissão onde você tem se destacado, sendo uma área de inteligência e estratégia, fazendo, né, as estradas aonde nós andamos aí do país, de uma forma geral. Então, você nos representa, é um presente ter você aqui no nosso podcast. Obrigada por você dividir a sua história de vida, a sua trajetória com a gente. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas meninas também, né, a atuarem nessa área da engenharia de infraestrutura rodoviária, né? Pavimentação asfáltica, ponte, né? É uma área muito legal. Muito orgulho de você, da sua trajetória. Obrigada. Bia, e agora eu gostaria de agradecer você também por ter vindo compartilhar a sua história conosco. Veio ali direto de São Paulo aqui para Maringá e é uma honra para a gente ter você aqui. Muito obrigada por compartilhar cada detalhe da sua vida conosco. E... quem sabe agora, daqui um tempo, a gente senta de novo e você vai contar pra gente de agora, que foi o nosso marco zero, lá pra frente. O que você já alcançou, fez e se desenvolveu. A vida continua, né? Sim, a gente falou bastante daqui pra trás, né? Agora, daqui um tempo, quem sabe falar de novo. Continuar essa história, Continuar, exatamente. E eu que agradeço a oportunidade. Muito legal o quadro, né? De a gente poder ter esse espaço, né? De falar das dificuldades e inspirar, de repente, outras pessoas, né? E que continue com as boas intenções. Desejamos muito sucesso para você, ainda mais sucesso, que você possa inspirar muitas outras pessoas, mulheres, homens, né? E todos que passarem no seu caminho. Essa é mais uma bela história do nosso podcast, Nós e Vós. Tenho certeza que inspirou muito você também. Muito obrigada, é muito bom ter você aqui. Até a nossa próxima entrevista. Até!